E o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, senador, cancelou a sessão conjunta de hoje. A Câmara dos Deputados e o Senado analisariam os vetos do presidente Lula sobre a lei do licenciamento ambiental. A assessoria de Alcolumbre disse que o cancelamento da sessão ocorreu a pedido da liderança do governo Lula no Congresso. A decisão foi vista como uma manobra para dar mais tempo ao governo. Enquanto isso, Lula continua as conversas para definir a indicação dele para a vaga de ministro do STF, com a aposentadoria do ministro Barroso antecipada, e o presidente vai conversar com Alcolumbre, que defende o nome do Rodrigo Pacheco. Ontem você falou bastante sobre como é difícil, montar esse tabuleiro e como o governo não é autônomo no sentido de depender também de outras posições, né, o Reinaldo? Exato, eu lembrei, aliás, eu citei também essa questão ambiental ontem aqui, né? Quem pegar, se alguém se interessar pegar o programa de ontem, ela estava sendo citada ali. Veja, e eu falava justamente a propósito da política, né? Como a política que busca a felicidade, né? Na definição de Aristóteles, mas que se desdobra, né? Na questão ética propriamente, da felicidade individual ali na leitura dele, e a questão da polis mesmo, da organização, né? Da articulação da sociedade, dos demais poderes, né? De como essas relações de poder se colocam para o bem comum, aí não para o bem individual, né? Traduzindo isso hoje em dia, é claro que o Lula, ao escolher um ministro do Supremo, ele pode pensar em vários critérios de justiça, né? Em sentido estrito, mas ele também tem que pensar no equilíbrio dos poderes. Então, ele já ouviu o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, e é certo que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o Flávio Dino têm simpatia pelo Rodrigo Pacheco. Foi a tese que se levou ali. Precisamos de um ministro que conte com amplo apoio no Senado, porque o Supremo não está vulnerável, mas ele está muito machucado. Isso é evidente, né? O tempo todo sendo atacado por essa extrema-direita. Ainda ontem houve mais 2 pedidos de impeachment do Alexandre e do Flávio Dino, apresentados de novo, né, que vão lá para a fila do arquivo do Davi Alcolumbre, né, mas ontem de novo, um com 90 deputados, outro com 10 senadores, né, apresentado por aquele incrível Girão. Então, o tempo todo ali o Supremo apanhando, Supremo esse com 9 ministros, 8 ministros, né, com os vistos suspensos dos Estados Unidos, um deles sob os rigores da Lei Magnitsky, o Alexandre. Então, ele tem de pensar nisso, e o Alcolumbre também defende o Pacheco. Tudo indica que, por enquanto, ou por hora, ou entre hoje e amanhã, eventualmente, o presidente possa indicar o Jorge Messias, né? Mas, veja, ele vai falar com o Alcolumbre a respeito. O mesmo Alcolumbre que adia a apreciação de veto. Não sei se com isso, adiando a apreciação de veto, há alguma chance de mudança, mas o governo é perder. O governo é perder. Vetos na área ambiental. Vetos importantíssimos. Então, não estou dizendo que o Alcolumbre está fazendo uma chantagem. Adia o veto, vamos ver, mas se você não atender... Só estou dizendo que tudo isso está junto. Está junto, e a vida política é assim mesmo, né? Todas essas questões têm de ser consideradas, né? Será uma tragédia, um horror se o presidente Lula perder essa votação. Não será um horror se perder a votação, porque, eu insisto, a dinâmica mudou. Perde, os vetos são derrubados, vamos ter que falar de novo com a população, ter de falar de novo com a opinião pública. Agora as coisas têm de ser assim, né? Se antes havia questões estruturais, coisas estruturais a serem votadas
e o confronto com esse pedaço do Congresso não era interessante, né? Ele passou a ser, com esse pedaço de centrão, etc. Ele passou a ser. Até porque esse centrão que parecia tão estruturado para fazer candidaturas, etc., e o governo acuado contra a parede, veja, isso mudou. Né? Isso mudou. Tem aquela frase, política é como nuvem, a cada hora isso é uma tolice. Política não é como nuvem, não. Né? Estude os ventos e veja que não é. Parece também que a nuvem mudou de repente, mas não mudou de repente, a mudança foi dos ventos. É preciso saber o que é que estava em curso, que forças estavam sendo movimentadas. Né? Desde o começo, o jogo na extrema-direita foi bastante mal compreendido pelos analistas. Né? Desde o começo, pareceu a muita gente que bastaria Tarcísio erguer a mão e o poder lhe cairia nas mãos com o maná caído do céu. Não é assim que a coisa se deu. Definitivamente não. Né? E hoje há converscotes aí de empresários e, segundo li, intelectuais, eu não sei onde estão os intelectuais da extrema-direita lamentando o Tarcísio estar meio atrapalhado, mas enfim, digamos que, né? Falando, puxa vida, olha só, a gente apostava tanto nesse cara e esse cara não rolou, não aconteceu. Né? Então, há uma mudança importante de qualidade. O Alcolumbre, se você olhar, nesse momento em que a Câmara, de junho até agora, passou ali pelo negócio do IOF, da anistia, e essa Câmara ultra-reacionária resolveu encostar o governo contra a parede, o Senado foi um dique de contenção. O Alcolumbre foi mais inteligente na leitura do jogo. Ele não entrou nessa. Ele acabou se oferecendo como uma âncora de confiabilidade para o governo, mas ele tem exigências também. Porque isso também é do jogo. Ele sabe jogar truco, né, Reinaldo? Ele sabe jogar truco. Aliás, perfeitamente. Né? Ele estava ali. Ele, ficou olhando, disse, não, deixa, com a devida venda, deixa eu morto. Ele que vai, eu não vou, eu fico aqui. E, portanto, agora eu vou conversar com o governo sobre o nome do futuro ministro, que vai passar pela minha casa aqui, e o governo vai precisar da minha articulação. E vai. Que não tenha dúvida, se o Alcolumbre resolve comprar a briga e não aceitar a indicação do Jorge Messias, as coisas se complicam muito. Lembre-se que mesmo num campo ideológico, que supostamente fosse próximo, lembre-se que ele criou ali embaraços para a votação, ele era presidente da CCJ, do André Mendonça. Porque ele não concordava, ele não se sentiu prestigiado na indicação do André Mendonça. E não marcava a votação na CCJ. Então, é claro que o Lula tem de conversar, e tem de conversar com calma, com tranquilidade, com o Davi Alcolumbre. Oh, mas que horror! Não, o Davi Alcolumbre ele não é presidente do Senado por nenhuma imposição de força. Ele é presidente do Senado porque ele se constituiu ali nas correntes do Senado, ele conseguiu se colocar e se sagrar presidente de novo. Né? Então, aí sim, também é preciso saber quais brigas se compra e quando. Né? O Lula comprou aquela briga lá, né, falando do pior Congresso, não sei o quê, porque está se vendo em condições de comprar. Agora, na questão da nomeação do ministro Supremo, tem de conversar. Isso é política, por isso que política é fascinante, entre outras razões. A política não é fascinante porque ela é um mero jogo aritmético. 2 mais 2 são 4, acabou e não sei o quê. Fosse assim,
né? Não, a política é muito mais complexa do que isso. E nas democracias, né, é o que a faz ser realmente interessante, né? Verdade. Preciso prestar atenção a esses nuances. Por isso que eu até brinquei com o poema do John Donne, né? É um livro místico, precisa saber ler.